Você pode se sentar, fique à vontade, na casa do Pai. Sinta-se à vontade. Boa noite, gente. Oh, glória a Deus, tem 3 aqui dentro. Boa noite! Boa noite! Maravilha! Maravilha, gente, que bom estarmos aí mais um sábado à noite, com tanta programação que poderíamos fazer, nós priorizamos isso. É priorizar as coisas do Senhor. E a Bíblia, a palavra de Deus deixa muito claro: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Não é em segundo, não é em primeiro e meio, é primeiro. Primeiro é primeiro. Que bom você estar aqui, seja muito bem-vindo. Sabe, a gente não combinou, eu e a Emily, sobre aquilo que eu ia falar, e ela falou sobre identidade. E é exatamente isso que eu vou falar nessa noite, sobre identidade. A mulher é guiada, né? A mulher é guiada, hein? Então, se tu gosta de anotar títulos de mensagens, hoje eu vou falar sobre onde está a minha identidade. Onde está a minha identidade? Eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu fiz isso antes de me converter e também logo após me converter. Eu sempre fiz a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Qual o meu propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu estou na Terra? Por que eu nasci? O que eu devo fazer? Eu sempre me fiz essas perguntas. E essa pergunta, todas essas perguntas, elas só são respondidas quando nós encontramos a nossa identidade. Porque não tem como eu responder quem eu sou sem saber quem eu sou. Não tem como eu responder qual é o meu propósito sem antes saber quem eu sou. Uma coisa está ligada à outra. Propósito, identidade, chamado, vocação, tudo se inicia quando nós sabemos quem somos. Então, hoje, nós vamos ver, principalmente jovens, querendo viver e fazer parte de algo grande. Não sei se você já viu, logo na pandemia, acho que ano passado, ou final de 2020, teve um conflito dos jovens da Bélgica com a polícia, não sei se vocês viram isso. Eram só jovens, e jogando coisa na polícia, e a polícia tentando parar. Aquilo ali é uma questão nítida de que eles querem viver por uma causa maior do que eles mesmos. Eles querem fazer parte, eles querem viver por algo grande, e talvez aquilo ali para eles era: nós vamos viver aqui, vamos fazer o nosso grupo e vamos lutar por isso. Os jovens e muitas pessoas querem isso. Então elas começam a dizer: eu vou fazer isso para ver se essa é a minha identidade. Se eu realmente sou alguém que luta por um partido. Não, talvez não seja isso. Então eu vou vir para esse lado aqui, vou lutar por essa causa para ver se é aqui que eu me encaixo. É sempre a intenção de se encaixar em algo. É sempre esse motivo de querer, talvez isso aqui seja eterno, essa causa seja eterna, então a gente vai lutar por isso. Isso é o senso que todo ser humano carrega de eternidade. O ser humano, ele quer ser eterno. Ele quer viver por coisas eternas. Isso está dentro dele. Por quê? Porque esse sentido, esse desejo, esse anseio de eternidade, foi o Senhor quem colocou. Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus colocou no coração do homem um desejo, em outras versões um anseio pela eternidade. Então essa eternidade, muitos vão buscar em bebidas, dinheiro, vícios. Por quê? Porque é para preencher esse senso, esse desejo, esse anseio de eternidade, que ele só é preenchido pela presença de Deus. Não existe nada no mundo, dinheiro, fama, sucesso, nada que possa preencher isso, senão a presença de Deus. Então, muitas pessoas elas vão começar a dizer: eu tenho que buscar. A partir disso, elas vão começar a dizer: eu tenho que buscar a minha identidade. Não sei se alguém já ouviu isso de alguém, a pessoa dizendo: eu tenho que buscar a minha identidade. Eu tenho que buscar a minha identidade, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que buscar. Mas essa afirmação de que eu tenho que buscar
a minha identidade, já começou errado. Porque não é sobre nós buscarmos a nossa identidade, é sobre nós buscarmos Jesus, porque a nossa identidade está nele. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, do versículo 1 até o 17. Mateus 16, do 1 ao 17, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? É bem interessante porque no capítulo anterior, no capítulo 15, vai listar um monte de milagre que Jesus fez, multiplicação do pão e peixe, a cura para cá e a cura para lá. E aí eu fico imaginando Jesus caminhando, e aí a multidão começa a seguir Jesus por causa dos milagres. Ele olha para aquela multidão assim e fala: não, peraí, eu quero saber quem eles estão pensando. Vocês estão me seguindo, por que eles estão me seguindo? Eu quero saber o que eles pensam sobre mim. E aí ele vai perguntar para quem? Para os seus discípulos, que vivia no meio do povo, estava sempre ali auxiliando. E ele pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E aí eles respondem, e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Então essa é a afirmação que eles recolheram do povo. Eu fico imaginando eles pensando: quem tu acha que ele é? Ah, Jeremias. Ah, quem tu acha que ele é? E eles recolhem essa informação e dizem: é isso aqui que o povo acha de ti. E aí Jesus vai dizer: então, beleza, ok. É porque eles talvez só vieram atrás de mim por causa do milagre. Mas eu quero saber de vocês agora. E ele vai dizer: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ou seja, o povo está vindo atrás de mim de milagre, mas vocês que convivem comigo aqui, vocês que na hora de multiplicar o pão e peixe, era vocês que estavam com a cesta, e vocês viam: mas não para de sair peixe, não para de sair pão, meu Deus. Era vocês que estavam fazendo isso acontecer lá. O que vocês pensam sobre mim? Essa é a pergunta de Jesus. E aí, dos 12, somente um teve uma resposta certeira sobre quem era Jesus. Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo, olha isso, Pedro teve a revelação de quem era Jesus, que ele era o Cristo. E Jesus vai dizer: porque tu disse que eu era o Cristo, agora deixa eu dizer quem tu é. E ele vai dizer: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Pedro teve a revelação de quem ele era, a identidade dele, quando ele teve a revelação de quem era Cristo. De 12, somente um teve a revelação, o entendimento de quem era Jesus. E Jesus disse: então eu também te digo. Então não é sobre a gente correr atrás da nossa identidade, buscando em qualquer outra coisa. É sobre nós buscarmos a Cristo, porque nele, somente Ele sabe quem nós somos. Então nada vai nos dizer: talvez a gente possa definir uma pessoa por alguma coisa, mas aquilo não quer dizer que ela é. Ele toca violão, mas não quer dizer que ele é um músico profissional. Mas quando nós entendemos quem é Jesus, Ele vai nos definir por completo. Porque tu me disse, eu também te digo, Pedro. Isso aqui é maravilhoso, porque isso já nos dá a ideia de como começar a busca da nossa identidade, buscando Jesus, buscando Cristo. Por isso que a gente vai ver aí fora muitas pessoas tentando buscar em alguma coisa a sua identidade, buscar quem eles são, tentando e vão como cegos tateando, porque não é sobre buscar lá, é sobre buscar aqui Jesus. Então, quando sabemos quem somos, somos fortes, somos imparáveis, e nada que seja contrário àquilo que o nosso Pai disse me vai atrair. Por quê? Porque agora eu sei quem eu realmente sou. Então nenhuma oferta contrária, ou até mesmo
uma definição contrária àquilo que Deus, aquilo que Jesus disse sobre mim, me vai me mover, ou me vai atrair, porque agora eu sei exatamente quem eu sou. Mateus capítulo 4 vai dizer assim, ó: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então olha só, e aí no versículo seguinte, então o tentador só apareceu quando Jesus teve fome. Quando a necessidade apareceu, o tentador apareceu. E aí ele vai dizer, aproximando-se lhe disse, se és filho de Deus, anota isso, guarda isso na tua mente, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí no versículo 5, mais uma vez, eu não vou colocar todos aqui, mas no versículo 6, mais uma vez, o diabo diz, se és filho de Deus. E aí vem ali, ele vai tentando. Então, o inimigo, ele foi aonde? Na identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, sabe por quê? Porque no capítulo anterior, Mateus 3, no final de Mateus 3, vai dizer que a voz, depois do batismo de Jesus, a voz veio do céu e disse, este é meu filho amado. E no capítulo 4, o diabo, se tu és filho de Deus. Então, o tentador, o inimigo, ele foi justamente na identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, mas porque Jesus ouviu do próprio Pai quem ele era, nada disso aqui abalou ele, nada disso aqui se fez, eu estou com fome mesmo, eu tenho essa necessidade, eu posso, porque Jesus poderia, eu posso transformar em pão, mas espera aí, eu sei quem eu sou e nem só de pão viverá o homem, mas daquilo que sai da boca do meu Pai. Se meu Pai disse que eu sou filho, eu não preciso vir que o inimigo me diga se tu és, tentando me jogar contra a minha própria identidade. Eu sei quem eu sou, nada vai me abalar. Amém? Então a gente precisa compreender quem nós somos a partir daquilo que Deus disse que somos. Não viver a quem ao contrário daquilo, mas saber exatamente quem somos. E a Bíblia vai nos dizer que nós somos filhos de Deus. Nós somos justiça de Deus. Nós fomos chamados à santidade. É isso que somos. E é exatamente nesses pontos que o inimigo vai tentando na vida de muitas pessoas. Capaz que tu é santo. Se tu errou faz 2 minutos. Se tu pecou faz 3 minutos, como é que tu é santo? Como que tu é justiça de Deus se tu está aqui todo errado, homem? Como? E ele fica jogando isso. E aí a gente acaba por não buscar verdadeiramente a nossa identidade, mas tentar buscar externamente aquilo que é internamente que se deve buscar. A gente começa a pensar, é verdade, né? Se eu errei, como é que eu sou santo? E começa a vir acusação. E aí a nossa identidade vai se distanciando de nós, ao ponto de ser como o filho pródigo, que era filho, o coração do pai nunca mudou em relação a ele como filho, e ele diz, mas os servos do meu pai comem melhor do que eu aqui, então eu vou voltar para ser servo. A identidade de filho estava distante dele, não porque o pai se distanciou, mas porque ele foi se afastando. Mas o pai sempre diz, não, tu é meu filho, não vai mudar. Tu continua sendo meu filho. No entanto, quando o filho volta, o pai vai atrás, abraça, e quando o filho diz, eu quero, me faz como teus servos, ele diz, não, peraí, traz aqui, bota a roupa nova, sandália, traz o anel de filho, porque ele é meu filho. Então a nossa identidade, ela está em Deus, ela está em Cristo. Não é indo atrás de coisas para tentar te encontrar. É você abrir
a Bíblia e você vai se encontrar nela. Esse é o sentido da identidade. Não é correr atrás daquilo, é vir aqui. O que o meu pai me diz? É tão interessante isso porque eu, como pai, sendo pai agora, eu vejo os meus 2 filhos sobre aquilo que eu digo sobre eles. Tem um peso tão grande. Tem um peso tão grande, tão grande. O meu filho, o mais novo, Timóteo, agora ele aprendeu a dizer sim. Só que não é o sim assim, ele fica assim, ó. Parece os judeus orando, fica assim, ó. E aí hoje, antes de vir para o culto, eu me agachei e falei, filho, papai te ama, tu é um filho que me dá muita alegria, e tu é um filho amado, ok? Aí ele fez assim, ok. Então aquilo ali começa a entrar dentro dele. Meu pai me está dizendo que eu sou um filho amado. Então se vir alguém de fora me disser, tu não é amado pelo teu pai, mentira, porque o meu pai diz que eu sou amado. Essa é a minha identidade. Ah, não, tu não dá alegria para tua família, mentira, meu pai diz que eu sou alegre, que eu sou uma alegria para ele. Ah, mas tu tá só errando. Ok, mas o meu pai não me define por um erro. Errei? Ok, às vezes a gente pode errar o alvo. Mas o que a Bíblia nos diz em Hebreus? Que nós podemos chegar com confiança diante do trono da graça. A gente não precisa mais se esconder, a gente não precisa mais ter medo. A gente pode chegar com confiança, Senhor, ó, Pai, errei o alvo. E aí o interessante é que Deus, Ele vai dizer, eu fico imaginando, né, eu gosto de imaginar, ok, teve um preço pago por ti, pela tua vida. O sacrifício é perfeito. Então, se o sacrifício é perfeito, isso te torna perfeito também, diante de mim. Essa é a nossa identidade diante de Deus. Não deixe que nada externo mova essa identidade em ti. Não deixe que nenhuma palavra, por quê? Porque pessoas vão tentar nos definir pelos erros delas, pelos fracassos delas. Se eu não conseguir, tu não consegue. Se eu errei assim, tu vai errar também. Isso geralmente acontece com famílias, pai e filho, mãe e filho. Não, se eu fiz isso, consequentemente meu filho também vai fazer. Isso aconteceu comigo. Meu pai faleceu por conta do álcool. Morreu por bebida. Eu, como filho dele, todo mundo achava que eu seguiria os mesmos passos do meu pai. E eu, por não entender quem eu era, eu peguei essa identidade que diziam sobre mim. Se é isso que estão dizendo sobre mim, pensando sobre mim, que eu vou seguir o caminho da bebida, talvez seja isso mesmo que eu devo fazer. E comecei a entrar no caminho da bebida, com 14 para 15 anos de idade. Até eu entender quem eu realmente era. Eu fiz muitas perguntas, quem eu sou, para que eu vim, por que eu nasci, por que eu existo. Até o dia que eu descobri quem eu era. E aí tudo aquilo que disseram sobre mim, eu disse, era uma baita de uma mentira. Olha o que diz em Gênesis, no capítulo 35. Gênesis 35, a partir do versículo 16. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nome lhe foi a ela Penoso, ou Benoni. Em meio às dores do parto, disse a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, que significa o filho da minha aflição. Então a mãe definiu o filho pela situação que ela estava aflita. Ela disse, ele é o filho da minha aflição. Mas é tão interessante que olha o que diz o seguinte, mas seu pai lhe chamou Benjamim, filho da minha mão direita, o filho próspero. Então a mãe estava definindo o futuro do filho de acordo com o que ela estava passando. Ela disse, se eu estou aflita, estou aqui passando por essa situação, ela definiu, esse aqui também é o filho da minha aflição. É como se ela colocasse a culpa do filho, da aflição dela no filho. Mas daí o pai vem e diz, não, este aqui é o Benjamim,
filho da minha mão direita. E a gente vai ver o que foi a tribo de Benjamim. Uma baita tribo. Então, as pessoas querem nos definir. Elas querem nos definir. Talvez tu seja isso, talvez tu é isso, talvez tu é aquilo outro. Mas se nós não tivermos esse entendimento de quem realmente nós somos, nós vamos acabar sendo levados para esse lado. Mas graças a Deus, nós temos um Pai que, assim como Jesus, também diz para nós: Tu é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Essa é a nossa identidade. Isso é o que somos, filhos de Deus. Isso é o que somos. E o diabo vai dizer: se tu é filho de Deus, se tu é, sim, eu sou. Sim, eu sou. Não importa os meus erros, não importa o meu passado, porque Jesus pagou o preço para eu me tornar filho. Filho. Então, o que nós precisamos é baixar o volume externo e aumentar o volume da voz de Deus. Não permitir que aquilo que querem nos definir, porque o mundo inteiro, ele vive tentando definir as pessoas. Ele começa a jogar propostas, ele começa um Instagram é interativo. Ele vai te interagindo contigo. Tu pesquisa uma coisa, ele te começa a largar um monte de coisa. O Google, tudo assim. E aí está lá a pesquisa as pesquisas, né? Aquilo ali já foi feita uma pesquisa que aquele guia, aquela pesquisa define muito sobre uma pessoa. Aquilo que ela vê, aquilo que ela pesquisa, ela gosta de olhar, aquilo ali vai definindo as pessoas. Mas aquilo ali define aqueles que não compreendem realmente quem são e deixam se levar por isso. Mas nós, se pudesse ter um guia de busca sobre nós, só teria que haver um: Cristo. Só buscar Ele, porque nele está a nossa identidade, nele está a nossa salvação, nele está a nossa cura, nele está a nossa prosperidade, nele. Então, se tudo isso está nele, por que a minha identidade também não estaria? Então, que em nome de Jesus, motorzinho, isso não te define, meu irmão. O bichinho, velho, ligou o motor. Que coisa mais linda. Me desmontou aqui. E aleluia. Queria pedir que o louvor subisse aqui. Depois dessa, né? Glória a Deus, filho. Glória a Deus. Isso é saúde. Isso é saúde. Amém. Deus é bom.